Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar então sobre firmezas, tá? Mas afinal de contas, Isabela, o que é uma firmeza espiritual? Quando a gente fala sobre firmeza de ciganos, a gente está falando sobre o quê, né? Uma firmeza é uma prática espiritual onde a gente vai trazer elementos que vão plasmar na nossa realidade a energia daquele ancestral ou daquele grupo de espíritos, tá? Existem firmezas que são realizadas, inclusive, com animais, né? Que são alimentadas com o axé dos animais, e tem firmezas que são apenas a montagem dos elementos naturais juntos, que aqueles elementos em conjunto formam a consolidação daquela energia daquele seu ancestral, tá? Para se fazer uma firmeza, não necessariamente você precisa saber o nome da sua entidade, porque você pode fazer uma firmeza que seja mais voltada, por exemplo, firmeza para prosperidade, uma firmeza para proteger o seu amor ou para elevar a sua autoestima, firmeza para abertura de caminhos. Não necessariamente você precisa de um nome, mas é interessante você escolher uma linha de trabalho, né? Tanto que a gente pode fazer firmeza para prosperidade, uma firmeza de Exu para prosperidade, e a gente pode fazer uma firmeza também de cigano para prosperidade, tá? Só os elementos que vão mudar ali. Ela é então destinada para a estabelecer e fortalecer e manter uma conexão que vai ser ativada cada vez que você acender uma vela, tá? As firmezas, diferente dos assentamentos, elas precisam ser ativadas. Ativação de firmeza é através de vela, tá? Diferente da energia de um assentamento, que ela vai estar ali a energia independente de você estar ativando ela ou não, independente de você estar saudando o assentamento ou não, tá bom? Essa firmeza, então, vai funcionar como um ponto de energia e força espiritual, onde esses elementos, né, conjurados e rezados, vão ter uma força e vão servir como um portal para o diálogo entre as suas energias e a energia do povo cigano, direcionando e vibrando para algo favorável e estável, seja lá no ponto, a firmeza que você quiser fazer, tá? As firmezas mais comuns de serem feitas com o povo cigano são firmezas de abertura de caminho. Quando eu faço uma firmeza de abertura de caminho, Isa? Quando os meus caminhos estão estagnados ou quando eu tenho dificuldade em algum tipo de caminho. Pode ser caminho amoroso, pode ser caminho financeiro, pode ser um caminho que fale sobre família, tá? Então, abertura de caminho é quando ou eu estou estagnada ou eu tenho dificuldade naquele campo, tá bom? Caminho, pedidos, né? Firmeza para a prosperidade, é para atrair a fartura, prosperidade e oportunidades financeiras. Firmeza de proteção é para fortalecer a nossa energia contra a negatividade, sejam demandas, inveja, mal-olhado, enfim, qualquer tipo de energia que seja contrária à nossa energia positivada, tá? Firmeza para amor e harmonia, pedindo auxílio em questões afetivas e emocionais. E a conexão espiritual, firmeza de conexão espiritual, que é uma firmeza que a gente faz antes, por exemplo, de utilizar um tarô ou um baralho cigano, tá? Existem diferentes formas de se montar e de se realizar uma firmeza. Por isso que eu vou explicar para vocês a minha forma de fazer firmezas, tá? Eu gosto bastante de utilizar firmezas que são a mais longo prazo, tá bom? O que que isso quer dizer? Eu prefiro montar firmezas na minha casa que sejam em panelas de barro, tá? Porque a panela de barro, muitas vezes você pode fechar ela quando você não está utilizando, e aqueles materiais, inclusive, durarem muito mais tempo, quanto fica mais discreto também em alguns casos. Eu não preciso fazer uma grande panela de barro ou utilizar um grande recipiente para fazer uma firmeza. Eu posso fazer uma firmeza
extremamente pequena, com pós, por exemplo, tá? Então, primeira coisa, você vai escolher o local onde você vai montar aquela firmeza, tá? De preferência, no dia em que vocês forem montar as firmezas de vocês, seja um dia onde você tá com a cabeça tranquila, onde você tá assim, não tem nenhum tipo de afazer que vai ficar martelando na sua cabeça, tenta tirar um dia só para isso, tá bom? Coloca-se, né, ali os elementos que você vai colocar na sua firmeza em cima de uma bancada ou de um pano, tudo tem que estar limpo. Faz uma defumação de limpeza e purificação antes. Aí você coloca os materiais todos têm que ser limpos previamente, tá? Com água corrente e depois com a limpeza de defumação, que é uma limpeza de defumação, a defumação de limpeza, tá? Depois disso, você vai escolher os elementos da sua firmeza conforme a sua intenção. Exemplo, aqui a gente vai indo um por um para entender qual é a diferença e quais os elementos eu posso utilizar em cada um, tá bom? Firmeza de abertura de caminhos. Coisas que são muito características na abertura de caminhos são cadeados, chaves, tá? E terra, terra de encruzilhada. Ah, mas Isa, não é para um Exu, é para um cigano. Sim, mas o povo cigano tem essa característica de andar pelos lugares, e a encruzilhada é onde passam muitas pessoas, entende? Então você pode pegar um pouquinho de terra de alguma encruzilhada. Você pode, no dia da montagem dessa abertura de caminhos, colocar, por exemplo, elementos como pós de abertura de caminho, óleos de abertura de caminho, ervas, né, que tragam essa simbologia. Então, o manjericão é muito bom. Que mais? De erva, assim, que traz movimento. Deixa eu pensar aqui. A aroeira é muito boa, mas a aroeira é uma erva bem quente, né? Então, em alguns aspectos, para algumas firmezas aí de abertura de caminho, você pode sim utilizar ela. Você pode utilizar moedas, você pode utilizar pó de ouro, pó de ferro, pó de cobre. Você pode utilizar os I10, que são argolinhas, tá? Geralmente são argolinhas que têm a cor prata, dourada e de cobre, tá? Você pode utilizar os I10. Você pode utilizar algumas favas de abertura de caminho. Aqui é que tem tanta coisa que vocês podem utilizar que é difícil até lembrar alguns nomes. Mas, por exemplo, outra erva que é bem comum a gente vê em alguns lugares que são ervas de abre caminhos também, tá? Pode ser colocada numa firmeza de abertura de caminho. Uma erva de Exu, dessas, eu não sei se vocês já viram, né, falar sobre erva de Exu. Erva de Exu é umas plantinhas que ficam, geralmente elas crescem na beiradinha, assim, das encruzilhadas, é tipo um matinho bem verdinho, assim, que é quase um arbustinho pequenininho. Se vocês forem lá, pedirem licença, deixarem ali um fumo, vocês podem colher essas ervas e utilizar, secar elas, tá? É importante que elas estejam secas. E você pode utilizar também na abertura de caminhos. O mel de abelha também pode ser utilizado na abertura de caminhos. E aí você pode me perguntar, Isa, mas esse material que é mais orgânico, né? Ele não acaba estragando em algum momento? Ele pode estragar se ele começar a pegar muita energia negativada. Aí você vai despachar ou enterrar essa firmeza, por isso eu gosto de fazer na panela de barro, tá? Ou então tem gente que faz as firmezas numa cabaça, porque a cabaça, ela sendo macho ou fêmea, você pode fazer, deixar ali enquanto ela estiver viva, enquanto ela estiver ativa, né? E depois, se for necessária, se for necessário o descarte, fica mais fácil de você fazer esse descarte, tá bom? Depois da abertura de caminhos, a gente tem também aqui a firmeza de prosperidade, tá? A firmeza de prosperidade, geralmente a gente faz elas
com elementos também que são bem parecidos da abertura de caminho. Um fato importante de vocês saberem é que toda firmeza vai IDé, tá? Os IDé são as argolinhas que eu falei para vocês. Então, são 3 IDés em toda a firmeza, tá? Um dourado, um prata e um de cobre. Depois, vocês podem colocar, né, nos pedidos aí na firmeza de prosperidade, pó de ouro, vocês podem colocar prosperidade, né, pelo de coelho. Eu tenho pelo de coelho na minha firmeza de prosperidade, porque o coelho ele é muito fértil, então vocês podem colocar esses elementos que falam sobre fertilidade, folha de parreira, vocês podem colocar moedas, búzios, vocês podem colocar moeda de todos os valores, tá? Inclusive moedas antigas podem ser colocadas. Vocês podem colocar também pós que falem sobre chamar dinheiro, ou pós que falem, né, sobre ouro, prosperidade, brilho. É, Ervas que se usa também, erva de chama dinheiro. Tem uma erva que fala, o nome dela é chama dinheiro. Tem ervas, né, que você pode utilizar como manjericão. Você pode utilizar também para dinheiro, que é muito bom. O próprio louro, né, a canela. Você pode utilizar, que mais? Dinheiro em penca. Você pode utilizar uma plantinha que chama dólar. Você pode utilizar dinheiro em cédula, tá? Tudo isso você pode empregar de acordo com a sua criatividade e aquilo que você está sentindo também, tá bom? Acho válido vocês entenderem também que nessas firmezas não só pode, como é indicado, vocês colocarem alguns cristais. Para abertura de caminho, eu colocaria talvez um citrino natural. Para prosperidade, eu colocaria uma pirita, eu colocaria um olho de tigre, eu colocaria um citrino natural, eu colocaria também um jaspe vermelho, tá? Para proteção, as firmezas de proteção, elas são firmezas que geralmente a gente utiliza também como base os punhais, tá? O punhal ele tem a representação de tanto a proteção quanto o ataque, porque a gente não precisa ficar com energia negativa, que não é nossa, no nosso ambiente. Então você pode, no mínimo, né, mandar de volta essa energia. Quando a gente quer mandar de volta energias que não são favoráveis, a gente vai colocar o punhal virado para cima. Isso é ataque, tá? E proteção é o punhal voltado para baixo, tá bom? Sempre lembrando que é indicado a gente colocar os punhais intercalados, tá? E sempre em números ímpares, tá bom? Para proteção, vocês podem utilizar argilas, vocês podem utilizar figa de Guiné, vocês podem utilizar os idés, vocês podem utilizar a terra, né, de estrada, vocês podem utilizar olho de cabra, semente de Nossa Senhora, que mais? Folhas como a guiné, a ruda, a espada de São Jorge seca. Na proteção, eu acho que tem opções bem amplas também de coisas que você pode colocar. Uma coisa que eu só vou falar para vocês que acho bem importante vocês saberem que é interessante, vale a pena vocês investirem em uma peça de chumbo, porque o chumbo ele segura a energia densificada, turmalina negra, tá? O chumbo, a turmalina negra e o punhal, tá? Esse daqui é a base, tá? Se você quiser fazer, inclusive, alguma coisa pequenininha, eu diria para você ir o carvão, tá? O carvão vegetal, natural, enfim. O carvão também é bem importante, porque o carvão, ele não só absorve a energia, como ele também filtra a energia. Então, carvão, eu diria é o básico, tá? Carvão, turmalina preta, o punhal e o chumbo, tá? Isso aqui para mim são 4 elementos básicos assim de firmeza, tá? De proteção.
Mas você também pode incrementar outros elementos de acordo aí com o seu conhecimento e o que você sentir também, tá? Firmezas de prosperidade, aliás, harmonia e amor. Nessas firmezas, vocês vão visar a harmonia afetiva e do ambiente. Isso quer dizer que você pode utilizar ervas como o jasmim, como a camomila, a lavanda, vocês podem utilizar o boldo, vocês podem utilizar também a espinheira santa, vocês podem colocar grãos como o grão de pimenta branca, vocês podem colocar a pedra que é a ametista, uma selenita branca, vocês podem colocar também ferramentas de como espelho. Vocês podem colocar, que mais? Um obi dentro dessa firmeza também. Tudo isso vai trazer uma energia apaziguadora e harmonizadora, tá bom? Agora, para a conexão espiritual, geralmente a gente faz essas firmezas direto na vela, tá? E aí a gente vai consagrar pó de pemba. Você vai comprar a pemba branca, tá? E você vai ralar essa pemba e consagrar primeiro para sua entidade e depois polvilhar esse pozinho ali, ou no pratinho que você acende aquela vela, tá? Ou então em cima da vela quando ela já estiver acesa, porque isso traz mais conexão espiritual. Sem contar que você também pode deixar um óleo ungido para toda vez que você for acender vela, você untar essa vela com esse óleo ungido. Como que se faz óleo ungido, Isa? Eu posso comprar azeite de oliva ou então eu posso utilizar óleo de semente de uva, tá? Um desses dois. Esse óleo, ele deve ser rezado. Você pode utilizar um salmo. Os salmos, eles não são única e exclusivamente da cultura e dos dogmas das práticas cristãs. Você pode utilizar salmos como o Salmo 91, o Salmo 21, o Salmo 23, que é para consagração, tá? E aí você só utiliza esse óleo para untar as velas, tá bom? Para vestir as velas. Aí, falando ainda mais sobre essa firmeza, né, a montagem, qual é então a ordem, né, de se colocar essas coisas? Gente, não existe ordem correta para você fazer a sua firmeza, tá? Cada um sente e faz de um jeito. A única coisa que eu vou falar para vocês é: firmeza tem que sempre colocar primeiro no fundo do seu recipiente os idés, tá? Os 13 idés bonitinhos. Depois que você coloca o idé, eu gosto de colocar as favas ou os grãos, tá bom? Depois, em cima disso, eu gosto de colocar, por exemplo, quando eu vou utilizar o algodão, colocar o algodão ou colocar as ervas. Então, você vai do mais pesado para o menos pesado, tá? Sempre lembrando que no meio você tem que deixar um espaço para caber uma vela, entendeu? Porque cada vez que você for ativar aquela energia, você tem que queimar uma vela ali, tá? E para finalizar, você vai deixar essa firmeza montada. Quando a vela terminar de queimar, você retira a sujeirinha da vela se ficar, não retira toda a sujeira da vela, você retira só a parte de cima, tá? É interessante deixar vela de 7 dias pelo menos uma vez por mês para queimar em cima dessas firmezas, para chamar aquela energia e aquela energia ficar bem firme na sua casa, tá? Todas as peças que são de materiais como cristais, moedas, não devem ser retirados da firmeza de jeito nenhum, tá? Dinheiro principalmente de firmeza, não vai achar que você vai colocar uma nota de R$ 100 na sua firmeza e quando você estiver precisando, você pode tirar lá o dinheiro da firmeza para usar, tá, gente? Não, não pode. Então é importante ter esse respeito, tá? Sempre faça essas firmezas com gratidão e com uma intenção muito clara daquilo que você quer, tá? É interessante que você faça a limpeza energética no local ali daquela firmeza,
dependendo aí da sua necessidade, uma vez por semana, de 15 em 15 ou 20 em 20 dias, e refazer a firmeza quando ela estiver começando ou a embolorar, ou ela começar a se deteriorar, né? Tem firmeza que o barro começa a soltar muito barro. Então, quando vocês começarem a ver que visualmente a sua firmeza está morrendo, vocês vão tampar a firmeza, enterrar ela de preferência. Se não der para enterrar, vocês vão despachar ela em uma encruzilhada, tá bom? Sempre pedindo licença aos Exus para levar aquela energia que já não serve mais, mas que com muito respeito e gratidão te ajudou durante aquele tempo, tá bom? Acho que é isso que a gente tem por hoje para falar sobre as firmezas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sempre estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Um beijo.